Especialmente porque Paulo diz, escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 4, você lê do verso 4 em diante, e no contexto antecedente, começando no capítulo 3, você vê Paulo explícita e obviamente dizendo e fazendo uma comparação entre o ministério da graça de Deus em Cristo Jesus, conforme o Evangelho, em comparação com as tábuas da lei de Moisés. Aí ele compara Jesus com Moisés e se põe na história e diz: e eu também não sou como Moisés. Não sou como Moisés, que manteve um véu na cara para que ninguém visse a desvanecência da luz, do brilho que havia nele, e que a lei por si mesma não consegue manter aceso no rosto. Então o véu ficou ali. Do início ele botou o véu para não ofuscar o olhar dos demais, mas depois de um tempo, anos passaram, o véu ficou lá, embora já não tivesse luz nenhuma na cara de Moisés, porque a lei não tem o poder de fazer essa luz ser algo brilhantemente permanente no nosso ser. Só a luz que resplandece na face de Deus em Cristo Jesus, e que resplandeça assim a partir da minha face também, como Paulo diz lá em 2 Coríntios 3, é o que me faz esse ser que foi tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes disso, escrevendo e dizendo: enquanto isso não acontece, mesmo que você seja dos fiéis discípulos de Moisés, das tábuas de pedra, da lei, quanto mais você pensar que é pela moralidade da lei de Moisés ou pela obediência a esses mandamentinhos que Cristo já rasgou na cruz, pelos quais ele morreu, e eu vou falar disso daqui a uns dias, não vim para, como ele diz logo adiante, eu não vim para revogar, eu vim para cumprir. Aí depois ele diz: e tudo vai ser cumprido. E depois ele diz: está cumprido, está consumado, está acabado, está rasgado. Mas o pessoal não quer entender. Mas Paulo diz que o príncipe deste mundo, lê lá, 2 Coríntios 4, versos de 4 a 6, o príncipe deste mundo, e ele está falando a crentes, crentes que queriam fazer o casamento de Jesus com Moisés de qualquer jeito, do Monte Sinai com o Monte Calvário. No Monte Sinai é onde a acusação é escrita. No Monte Calvário é onde as acusações são canceladas de uma vez por Cristo Jesus. Está pago e consumado. Não tem mais dívida nenhuma. Mas o príncipe deste mundo, Paulo diz, adora cegar o entendimento dos incrédulos. Paulo diz, eles têm um véu na cabeça. E eu estou falando com o mesmo público para o qual Paulo estava se dirigindo. Exatamente o mesmo público. É o que me vê aqui, prioritariamente. São os que andam com um véu na cara. Que não enxergam nada, não entendem nada. São obstruídos e blindados para tudo. Não compreendem. Estão obturados. Estão com os olhos totalmente sob a escuridão. Aí Paulo diz, até que um deles se converta. E está falando de crentes se converterem. Quando um deles se converte, o véu é tirado. Leia lá, pelo amor de Jesus, 2 aos Coríntios, capítulos 3 e 4. Quando um deles se converte, o véu é tirado. Aí eles enxergam. Aí pela primeira vez, eles veem a glória de Deus iluminada na face de Cristo Jesus, conforme o Evangelho. Aí eles entendem pela primeira vez que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens e mulheres as suas transgressões. Ao contrário, nos chamando e nos designando para sermos embaixadores, pacificadores, ministros da reconciliação entre Deus e o mundo, afirmando a misericórdia e a graça unilateral de Deus em favor de todo ser humano, saiba ele ou não. Se souber e acolher, melhor. Se não souber, a graça é graça a si mesmo. Se souber e não acolher, era melhor não ter sabido. Mas quando verdadeiramente
que é uma palavra muito neotestamentária, verdadeiramente. O que eu estou dizendo aqui deixa de ser uma fala e passa a ser um entendimento, uma compreensão. O véu é rasgado. Como o véu do santuário de Jerusalém, quando Jesus disse está pago, está consumado, foi rasgado de alto a baixo em duas partes, assim também, quando você olha e você vê que você não é filho do Monte Sinai, você é filho do Monte Calvário, que no Sinai a condenação é instituída em pedra, e que no Calvário o escrito de dívida é rasgado de alto a baixo. E aí a gente vê Deus e diz, e como afirma, como centurião romano, que não recebeu nenhuma catequese religiosa de nenhuma natureza, ele só viu e ele entendeu. Quando Jesus expirou e a terra tremeu, ele viu aquilo tudo. O sol escureceu, a natureza se convulsionou. Ele viu. Ele disse verdadeiramente: este era o Filho de Deus. Essa é a primeira declaração de um pagão diante da cruz, interpretando a cruz. O anterior era um dos malfeitores, lembra-te de mim. E agora é o centurião romano fechando aquele momento de crucificação, dizendo: esse é o Filho de Deus. O resto é brincadeira. Aí o véu foi tirado. Mas é mais fácil tirar o véu do rosto do centurião romano do que do rosto de um sacerdote judaico, que se agarra ao véu, que se veste com o véu, que cultua o véu e que não aceita essa libertação e não cresce nunca na direção de virar um Jesus na face da terra, um imitador de Deus como um filho amado. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Brilhe, pois, a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam o fruto da luz, da verdade, da justiça, da bondade, da misericórdia na vida de vocês, e assombrados por verem coisa tão insólita, tão inusitada, tão diferente, tão incomum, tão para além de toda e qualquer outra realidade que seja apresentada no cotidiano mamífero animal da história humana. Ao verem essa diferença extraordinária, eles olhem para o alto e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Agora, na continuidade disso tudo aqui, o que você vê no Novo Testamento, na sequência mesmo dos evangelhos, você vê Jesus aludindo a essa mesma imagem, essa mesma metáfora da luz, o tempo todo. De vez em quando ele vem e alude a isso. Primeiro é ele que é a luz do mundo e nós, como consequência, nos tornamos nas condições em que eu disse que são aquelas necessárias para que a gente vire luz de Deus no mundo. E eu não vou repetir outra vez. Mas ele vai adiante e diz: ser luz de Deus no mundo não significa ser o rei da esperteza nem da malandragem. Ele diz lá em Lucas, na chamada parábola do administrador infiel, em Lucas 16, ele diz que os filhos das trevas são mais malandros, mais hábeis, mais safos na sua própria geração do que os filhos da luz. E é natural que seja assim. Se eu sou um filho da luz, eu não fiz doutorado em malandragem, nem em sacanagem. Eu não sou um especialista em engano, nem em ludíbrio, nem em mentira. É por isso que um filho da luz não tem vida longa na mentira nem no engano. Ele começa a mentir e a enganar, e o que acontece logo depois é que, graças a Deus, ele é apanhado. Porque ele não tem escolaridade de perversidade para manter aquilo funcionando como engano, anos e anos e anos, décadas e décadas. Alguns fazem isso até o fim da existência, morrem nisso. Graças a Deus, os filhos da luz não. Os filhos da luz são menos hábeis. E essa é bondade divina, é graça divina. O filho da luz não ter habilidade de sobrevivência nas trevas da perversidade planetária.
nesse mundo tenebroso. A minha única capacidade de vitória, vivendo nesse mundo tenebroso, é se eu andar na luz como ele está na luz. Como João diz na primeira epístola dele, no capítulo 1, no verso 7. Pois se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo pecado. E a gente anda limpo em comunhão, em amor, em misericórdia, em acolhimento, sem culpa no coração, sem medo de acusação. Filhinhos meus, de João, também na primeira epístola, capítulo 2, verso 1, não pequeis, mas se todavia alguém pecar, tendes advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a cobertura, a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. O mundo inteiro foi reconciliado com ele, só não está sabendo. Agora eu tenho o privilégio de saber, por isso eu exerço a minha humanidade com consciência de embaixador de Deus, enviado por ele com essa mensagem de graça, reconciliação, pacificação, como um pontífice do amor na terra. Ou como Paulo diz, escrevendo também aos Coríntios, na segunda epístola, no capítulo 5, quando ele diz, usando uma imagem do imperador romano quando voltava das suas batalhas, vitoriosamente, que trazia os bens, os despojos dos inimigos vencidos e os melhores escravos dos inimigos vencidos num campo de batalha em algum outro lugar, ao entrar em Roma com o seu público, com a sua população de cerca de 1 milhão de habitantes, aquela grande metrópole, aí vinham os imperadores vitoriosos e entravam, e com os sacerdotes adiante, e com todas as simbolizações rituais, com os incensários variados, o melhor perfume sendo queimado, com os melhores incensos, e com as glórias, e com as grinaldas, e com as coroas e os louros da vitória, com tudo isso, Paulo usa essa imagem para dizer, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, pois, não ele, o imperador, nós, todavia, não em vitórias mundanas, perversas, malignas, escravizantes, demoníacas e dominadoras, tiranas e perversas, não. Nós, em obediência ao Evangelho, nós sim nos tornamos o bom perfume de Cristo Jesus. Agora, nem todo mundo se interpreta do mesmo jeito. Para com uns, nós nos tornamos cheiro de vida para a vida. Para com outros, nós nos tornamos cheiro de morte, ou fragrância, ou odor de morte para a morte. Aí depende tudo da olfatividade espiritual de cada um. Assim como depende dos olhos de cada um, como depende da interpretação de cada um. Mas a luz é uma só, o sal é um só, o perfume é um só, a graça é uma só, a fé é uma só, a verdade é uma só, e ela está encarnada e manifestada em Cristo Jesus para eu vivê-la de tal modo e tal assombrosamente que os seres humanos olhem para isso e digam, não mais luz de quê e luz para quê? E luz onde? Não. É que os seres humanos de fato saibam, todos eles, que luz é essa? Feita de quê? Paulo vai mencionar isso uma quantidade enorme de vezes nas suas epístolas. Fala abundantemente de luz. A primeira epístola de João é um libelo da luz. E quando você lê a primeira epístola de João de carreirinha, você vai vendo as recorrências sinônimas de significado. Aí você vê que, quando ele menciona luz, ele menciona a justiça, ele menciona a verdade. Luz, justiça e verdade são sempre inseparadas.
Luz, justiça, verdade e amor. Porque Deus é amor, então luz, justiça e verdade se tornam a mesma coisa, procedendo do amor de Deus. É o que diz João numa simplicidade chocante. Não adianta dizer que não entende grego, por isso não entendeu bem. Para com isso, é mentira. Eu estou te dizendo, você está mentindo. Serve em português, claro. Está ali, nos olhos. Está diante da percepção de qualquer um. Na primeira epístola de João, Deus é amor, os filhos de Deus são os que amam. Quem ama é filho de Deus, conhece a Deus, procede de Deus, vive em Deus, está perdoado em Deus e volta para Deus. Quem não ama pode fazer o que quiser, não sabe de Deus, não é de Deus, está em trevas. Como também todo aquele que ama pratica a justiça, todo aquele que ama anda na luz, todo aquele que ama vive em verdade. E todo aquele que vive em verdade ama. Todo aquele que pratica a justiça ama. E todo aquele que anda na luz pratica a justiça, vive em verdade, por isso existe em amor. O Evangelho é ridiculamente simples, ele só é insuportavelmente simples, porque o desafio dele é tão explícito que não dá para a gente ficar de negação. Se a gente ficar, é contra nós mesmos. Porque não dá para dizer que você não ficou sabendo. Mas não dá mesmo, minha filhinha, meu filho, não dá. Eu digo a você, não dá, pare de se enganar. Ou então não venha mais aqui me ouvir. Como eu já ouvi no curso desses 50 anos pregando o Evangelho, uma quantidade grande de pessoas que me disseram: eu não vou mais te ouvir porque eu não estou disposto a obedecer o Evangelho. Então não quero mais te ouvir. Eu já notei que quanto mais eu te ouço, pior fica para mim. Porque mais obstinada, mais profunda, mais resiliente é a minha negação. Não porque eu não creia, mas é porque eu não quero. E aí o que você pode fazer? Obrigar alguém a alguma coisa? É claro que não. Mas é simples assim. É isso que eu tenho que manifestar. E eu só manifestarei se eu for isto. O bem-aventurado é existencial, sai de dentro, como tudo mais, brota do coração. Para ser de Deus, o reino de Deus está dentro em nós. E tudo quanto é concernente ao reino de Deus na vida procede do ser, do coração. O resto é conversa de manequim moral, de modelos morais, de bobajada que não presta para nada, senão para ser jogada fora e ser pisada pelos seres humanos. Agora, Paulo diz, na primeira epístola dele, quando ele era assim novinho na fé, ele escreveu uma epístola, que foi a epístola aos Tessalonicenses. E nessa epístola aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e não se engane, ela está lá no final do Novo Testamento, mas de fato é a primeira epístola que Paulo escreve, que procede dele, onde ele fala assim, intensamente dos filhos do dia e dos filhos da noite, dos filhos das trevas e dos filhos da luz. E ele é tão absolutamente simples que chega a nos chocar com essa realidade, com essa verdade de como é a vida sóbria, a vida de amor, de verdade, de justiça, desses que são os filhos da luz. Agora, o Novo Testamento, eu agora botei aqui, escrevi alguma coisa, deixa eu ver. Luz em Paulo. Luz em Paulo. Aí, você não pode dizer nada. Se você escrever Luz em Paulo no seu Novo Testamento, você vai ver a quantidade enorme de vezes da conversão de Paulo em diante, a quantidade de vezes que ele vai falando de luz, de que nós somos filhos da luz, que Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pedro repete a mesma coisa. É uma intensidade enorme de uso dessa metáfora para eu e você nos tornarmos os encarnadores dessa realidade. Ou então escreva aí Paulo e os filhos do dia. Paulo, escreva aí, meu filho. E os filhos do dia. Veja aí.
no seu celular, aonde você queira ver. Aí você cai lá em Tessalonicenses, é uma coisa extraordinária. E é todo mundo repetindo a mesma coisa, todo mundo dizendo exatamente o que eu estou dizendo para vocês aqui, Paulo, explicitamente repetindo isto. De modo que você não tem desculpa, eu não tenho desculpa. Ou eu acolho, ou é melhor pedir licença. Ou eu acolho, ou é melhor pedir licença. Eu peço a Ti, Jesus, que essa palavra, outra vez e outra vez, chegue ao coração de todos, alcance, daquele modo que eu não sei fazer, nem tenho poder para realizar. Mas o Teu Espírito tem. O Teu Espírito tem. E eu peço que Ele faça isso, Ele acenda a luz desse fogo inapagável. Ele acenda essa luz de fogo eterno no nosso coração, para que os homens vejam pelas práticas da nossa vida, as nossas boas obras, vejam o fruto do Teu amor brotando e nascendo em nós todo dia, pela qualificação da natureza eterna que em nós está semeada, nesse estado de gestação de Cristo crescendo em nós. Por favor, realiza isso, para que sejamos filhos da luz e para que os nossos olhos sejam faróis de Deus nesse mundo tenebroso, no qual desejas que nós brilhemos como luzeiros, como um farol para todos os afogados existindo entre nós, agora, nesse tempo, ou em qualquer outro tempo, onde esta palavra seja ouvida e carregue o poder de acordar pessoas. Despertar da escuridão da treva para a compreensão do Evangelho da luz em Cristo Jesus. Pois de trevas resplandeceu luz. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz no nosso coração. E nós vimos a manifestação da iluminação da glória de Deus espelhada na face de Cristo, conforme nós conseguimos discernir Deus na face de Jesus, absorvidos que temos sido todos os dias por uma compreensão maior, mais crescente, por uma prática mais profunda e pacificada do Evangelho, não como um projeto de vida, mas como uma vida que cresce num projeto que não para. Em nome de Jesus. Amém e amém. E que Deus nos abençoe. E você que está me assistindo aqui no YouTube, o pessoal do Instagram já caiu, passou a hora do YouTube, mas você me assistindo aqui, desculpe, passou a hora do Instagram, você me assistindo aqui no YouTube, você vai ler na descrição do vídeo o Pix da Vem VTV, para você ajudar meu ministério, e eu preciso de você. Preciso da sua ajuda de todo o coração. A gente tem muito mais desafio do que recurso. A gente precisaria de muito mais gente, de editores jovens, é muito material, eu produzo mais do que editores conseguem dar conta. E eu tenho aqui 2, 3 editores, 2. E não tem condição de dar conta, é muita produção. É muita oportunidade também. E aí eu precisaria ter uns 4, 5, 6 editores trabalhando. Editando. Ontem eu estava vendo como é que eu faço para colocar o chat GPT.4 dentro do meu portal, caiofab.net, para ele trabalhar de dentro do meu portal para você usar aquelas milhares de páginas e de vídeos para pesquisar tudo lá dentro, montar estudos bíblicos a partir daquele conteúdo de milhares de páginas e conteúdos, são milhares de conteúdos e de temas, sem falar de vídeos para todo lado. O chat GPT está aí para a gente usá-lo para o serviço melhor do Evangelho. Outros vão usar para outras coisas, eu sei para o que eu usarei. Aí o webmaster disse que tinha que ter R$12.000 para instalar, fazer todas as adaptações. É uma quantia pequena. Para mim, no passado, isso era uma merreca. Hoje em dia, para mim, eu não tenho isso.
Não tenho. Como a gente vai precisar de dinheiro? A tecnologia está pronta, está sofrendo ajustes com os meus amigos especialistas nisso, para colocar tudo que eu digo em inglês e em outras línguas. Mas vou precisar de recurso, porque a gente vai ter que divulgar isso nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Austrália, na Nova Zelândia, em todos os países, depois no mundo inteiro onde se entende inglês, depois em outras línguas. Vou precisar da sua ajuda, então ajude o nosso ministério que está aí, o Pix para você ajudar a VMV TV. E também está aí o Pix para você ajudar, se desejar, com espontaneidade, a minha vida pessoal. Quando eu vim para cá hoje, a minha mulher disse, a gente vai ter um monte de desafios de hoje para amanhã. E ela está lá com os 2 pés quebrados, mas olhando as contas bancárias pessoais. Ela disse, nós hoje ainda não temos nada para fazer frente a esses desafios. Eu falei, tudo normal então, né? Normal há 50 anos, mas aquele que nos trouxe até aqui nos levará até onde ele queira e levantará os anjos dele e provocará corações variados e diversos para serem nossos cooperadores, como Paulo chamava, nossos associados de ministério, para exercerem o benefício desse crédito espiritual, como Paulo disse escrevendo aos Filipenses, que é aquilo por que eu convido você a participar, se você desejar com espontaneidade. Em nome de Jesus. Pegue aqui isso e compartilhe com seus amigos. Pegue essa seta de compartilhamento, mande para todo mundo. E amanhã é sexta, é o último dia da semana. Com a graça do Senhor eu estarei aqui, esperando você, tá bom? E está tudo gravado aí no YouTube. Você que chegou hoje aqui, pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho e não perca mais. Faça tudo, aprenda. Eu estou falando de Mateus, do capítulo 1, do verso 1 em diante, esse ano inteiro. Pelo amor de Deus. É simples, mas é de uma profundidade espiritual que você vai rodar a terra. E eu te digo com temor e tremor em nome de Jesus, vai rodar a terra e dificilmente vai encontrar algo com essa qualidade, genuinidade, verdade, sinceridade e poder do Evangelho, para fazer bem a sua mente e entendimento e para fazer a gravidez de Cristo ganhar plenitude na sua existência. Um beijo, Deus nos abençoe e tchau, gente boa. Até amanhã.